aí, gente, qualquer coisa, como eu acabei de dizer para vocês, né, o celular novo, tá tudo aqui adaptado. Aí, o que não estiver escutando, o que não estiver vendo, vocês comuniquem, tranquilo? E aí, vamos lá. Bom dia mais uma vez a todos, parabéns, já temos o quê? 40 alunos, 8 e 10. Vamos começar a aula de hoje, né? Vou logo registrar aqui. Hoje são o quê? Hoje são 24, né? 24 de setembro de 2021. Semana passada, já tínhamos começado assunto novo. Lembrando aqui, um aviso. Já está marcada a data do simulado 3, o simulado do terceiro bimestre. Os professores já estão se organizando, já tem a data definida. Como a gente tinha dito para vocês, o assunto do simulado 3 vão ser 3 assuntos. Quais são os 3 assuntos? Movimento vertical, movimento circular e leis de Newton. Leis de Newton a gente começou semana passada. Então, gente, a gente tinha até falado semana passada que um dos assuntos mais simples do primeiro ano, nem só do primeiro ano, mas quase de todo o ensino médio, um dos assuntos mais fáceis, mais simples, é o assunto sobre leis de Newton. E mais, leis de Newton, na verdade, quem está com um bom livro, acompanhando o programa, acompanhando o conteúdo do Enem, o conteúdo do primeiro ano do ensino médio, vai ver lá que leis de Newton, elas se dividem em 2 partes. Leis de Newton, a primeira parte, somente teoria. Teoria, professor, é a definição, são as definições, os conceitos sobre o que são as leis de Newton. E a segunda parte são as aplicações. Leis de Newton, aplicações. Então, o que a gente viu semana passada, na primeira aula sobre esse assunto novo, sobre leis de Newton, foi a primeira parte. Concluímos absolutamente toda a primeira parte de leis de Newton, ou seja, a parte da teoria, das definições, dos conceitos. Então, gente, aproveitar, foi o que a gente falou semana passada, né? Aproveitar esse assunto novo sobre leis de Newton. E eu ia até perguntar, a gente tinha deixado semana passada a lista de exercício, não foi? E alguns alunos entraram em contato comigo sobre essa lista de exercícios, responderam as questões, parabéns. E eu ia até perguntar, e aí, gente, gostaram dessa lista de exercício? Gostaram dessas atividades, desses exercícios? Observaram lá que todas as questões eram questões teóricas. Os alunos que têm um pavor, né, tem pânico aí, dificuldade de cálculo, de conta, de equação. Ah, professor, é porque eu tenho deficiência, eu tenho dificuldade em matemática, quando é muita fórmula. Então, aproveitaram lá para ver a questão sobre leis de Newton, primeira parte, teoria, as questões simplesmente sobre definições, questões teóricas, como muitas vezes cai no Enem. Então, eu ia até perguntar, teve um pouquinho mais de questões, eram 4 questões, né? Mas tinha A, B, C, D, parece que, se eu não me engano, tinha uma que é até F, G, parece. Então, eu ia até perguntar, e aí, gente, preferem questões teóricas, mais um pouquinho mais, ou questões de cálculo, um pouquinho menos? Aí teve alguns alunos que disseram, professor, é melhor questão teórica, mesmo sendo um pouquinho mais, porque questão de cálculo, de conta, a gente tem deficiência. Então, ter aproveitado, né, gente? Vejam lá a lista da semana passada, que são questões exclusivas, unicamente questões teóricas. Ah, professor, então nesse assunto novo, leis de Newton, já vimos a primeira parte, leis de Newton, teoria. A primeira parte, como a gente acabou de dizer, leis de Newton, no conteúdo do Enem, no programa do primeiro ano do ensino médio, se divide em 2 partes. Quem tem aí um bom livro vai ver. Primeira parte de leis de Newton, teoria. Segunda parte, aplicações. Então, semana passada, a gente viu leis de Newton, absolutamente todo o assunto de leis de Newton, mas a primeira parte, a teoria. O que vamos ver agora são as aplicações. Aplicações das leis de Newton. Ou seja, a segunda parte. Então, quem tem aí um bom livro, geralmente, eles chamam leis de Newton, segunda parte. Outros livros chamam aplicações das leis de Newton. Então, gente, foi como a gente tinha já meio que antecipado semana passada. A gente viu, de início, na aula anterior, leis de Newton, a teoria, os conceitos, as definições, para entender o que são as leis de Newton. Na verdade, as 3 leis de Newton para o movimento diz respeito sobre a força. São definições sobre força. Como é que o movimento se dá diante de uma força? Então, Newton lá explanou as 3 leis para o movimento de acordo com a força.
Entendido quais são as leis de Newton e como é que se trabalha as leis de Newton, o passo seguinte agora é ver os exemplos, os casos. Ah, professor, como é que eu resolvo agora essa situação, esse caso, sobre as leis de Newton, ou seja, as aplicações. Então, gente, na verdade, essa segunda parte, as aplicações das leis de Newton, na verdade, vão ser os casos, vão ser as situações. Ah, professor, eu tenho lá o exemplo, uma questão sobre força, para resolver questão sobre força, leis de Newton. Mas é um caso específico, uma aplicação. Então, essa aplicação, leia um caso. Quais são os casos, quais são os tipos, quais são as situações que eu vou resolver nas questões. E como a gente acabou de dizer para vocês, leis de Newton nada mais é que as leis para o movimento sobre a situação das forças, sobre a situação das forças. Então, como a gente tinha feito aquela subdivisão da mecânica, que por sua vez subdivide em cinemática e dinâmica, a professor, dinâmica vai estudar as causas, ou seja, as forças. Então, a partir de agora, terceiro e quarto trimestre, a gente está a todo momento, a todo instante, trabalhando no assunto sobre forças. Lei de Newton, relativo a forças. Então, essas aplicações, esses casos, essas situações, vão ser situações sobre forças. Ou seja, vão ser os tipos de forças. Então, gente, o aluno que vai fazer o Enem, o aluno que vai fazer o vestibular, respondendo as questões, na verdade, a partir de agora, quase não tem fórmula para se trabalhar as questões. O que tem mais é a situação, lá o contexto, o caso, e o aluno identificar, nessa situação aqui, nesse exemplo, qual é o tipo de força que eu vou aplicar? Qual é o tipo de força que está sendo envolvido aqui? Então, gente, ao todo, na verdade, tem em torno de 13 a 14 tipos de situações. Por isso que ao longo de todo o terceiro e quarto trimestre, a gente vai estar trabalhando esse assunto. Todos esses 13 a 14 casos, tipos de forças. Então, eu vou enumerar aqui todos os casos, porque lá diante da questão, o aluno vai responder a questão, inicialmente, basta ele identificar. Essa questão, qual é o tipo de força? Então, gente, a gente acabou de dizer, aplicações das leis de Newton, aplicações, na verdade, são as situações, os casos. As situações, os casos de quê, professor? As situações, os casos sobre os tipos de força. Eu vou até colocar aqui, como a gente sempre diz, né, o aluno aplicado, o aluno dedicado, o aluno estudioso, ele sempre está tomando nota. Mas eu vou colocar aqui, são as aplicações, são as situações. As situações, os casos em que eu vou trabalhar as leis de Newton. Ou seja, os tipos de forças. Tranquilo? Então, como a gente disse, vamos enumerar. Então, o primeiro tipo de força que a gente vai estudar hoje a gente quer trabalhar mais ou menos os 3 primeiros casos, os 3 primeiros tipos de força. Então, como todos os casos, em média 13 a 14 casos, todos os casos são forças, eu não vou estar enumerando o título como sendo força tal, sempre repetindo redundantemente força. É óbvio, se vão ser tipos de força, todas elas são forças. Então, vou botar aqui qual é o tipo de força. Sem precisar repetir, inicialmente, força. O termo força, certo? Porque todos são forças. Então, o primeiro tipo de força é chamado a força-peso. Força-peso. O símbolo que a gente trabalha, o símbolo que a gente vai trabalhar para representar essa força, chamada força-peso, o símbolo é a letra P. Olha lá, o Pzão de forma, não é P maiúsculo. P maiúsculo assim, a gente vai ver a grandeza, potência. Não é o P minúsculo. P minúsculo a gente vai ver pressão. Então, para cada tipo de letra, eles representam um tipo de grandeza, porque são várias grandezas. Então, peso é representado por esse Pzão. P de fogo. Força-peso. Professor, qual é o segundo tipo de força? É a força normal. Força normal. Então, atentos aí, que o professor já explicou, né? Todos esses casos são casos de forças. Então, o aluno que for aí um pouquinho mais meticuloso, né?
detalhista, ele pode botar completo. Não, força-peso, força normal. Eu estou omitindo aqui o termo força, porque já sabemos que todos eles são força, certo? Então, primeiro, força-peso. O segundo, força normal. E qual é o símbolo, professor? A letra que a gente usa para representar essa força chamada força normal. A letra é o N. Nzão de forma. O N de forma, certo? Não é N minúsculo. Então, lembraram que N minúsculo a gente usava o quê? Para representar o número de voltas, lá na forma de frequência, né? Ó, era o Nzinho, o N minúsculo, número de voltas sobre o tempo que ele demorava para dar todas aquelas voltas. Então, observe, gente, que para cada grandeza, para cada ente, para cada situação lá, cada grandeza física, eles representam uma letra. Força normal é o Nzão de fogo. Tranquilo? Ah, professor, terceiro caso de força, é chamado a força de contato. Força de contato. Força de contato. O símbolo, a letra que a gente usa, é o Fzão. O Fzão de forma, que a gente viu semana passada, a força, não foi? Ah, professor, qual é a segunda lei de Newton? Lei das massas, ou segunda lei de Newton, F é igual a MA. Força é igual a massa vezes aceleração. Então, a força de contato é representada pelo Fzão, F de fogo, certo? Então, ó, quantas forças nós já listamos aqui? Força peso, Fzão. Força normal, Nzão. Força de contato, Fzão de fogo. Quarto caso, professor. Quarta situação. Quarto tipo. É um tipo de força. Quarto tipo de força é chamada força de tração. Força de tração. Alguém já ouviu esse termo? Ah, professor, essa palavra tração tem lá um veículo movido a tração. Tração animal. O que seria tração animal? São lá as carroças, não? Tá lá na frente o boi, o cavalo, arrastando, puxando, exercendo uma força, arrastando lá a carroça. Aquela força é chamada força de tração. Então, gente, em cada situação, em cada caso, a gente vai entender como elas se definem. Para você dizer, esse caso é sobre força-peso, esse outro caso é sobre força de contato, esse outro é força normal. Então, as questões, basicamente, quase não tem fórmulas. Inicialmente, você identificar. Qual é esse caso? Qual é essa situação? Nesse exemplo, nessa questão, qual é a força que eu estou trabalhando? Qual é o tipo de força que eu estou trabalhando? Então, basicamente, no começo, inicialmente, basta você, nesse primeiro momento, identificar as forças, os tipos de força. Então, vamos lá. Força de tração, professor, qual é o símbolo? É o T. Olha lá, o Tzão de forma. Parece lá com um T período, né? A gente viu o movimento circular, tinha lá o Tzão período. Era o tempo de uma volta completa. Professor, mas não vou confundir, são usados lá os mesmos tipos, né? De grafia, lá, a letra. Como é que eu vou saber? É o contexto. É óbvio, se eu estiver falando de força, vai ser a tração. Se eu estiver falando de tempo, vai ser o período. Tranquilo? Então, vamos lá. Por enquanto, temos 4 tipos de força. Então, ó, força peso, normal, contato e força de tração. Professor, quinto caso. Força peso, normal, contato, tração. São as situações sobre polias. Aí alguém pode perguntar, professor, esse quinto caso, qual é o símbolo que eu vou representar? Não tem símbolo. Porque observe que esses 4 primeiros são tipos de força. Esse quinto caso não é um tipo de força. É uma situação. A situação em que contém lá polias. Então lá, geralmente, todo mundo sabe o que é polia, né? Polia ou roldanas. Lá, geralmente, na construção civil, está lá no prédio, os engenheiros, né? A construção civil. Então, eles precisam transportar, elevar materiais, não, subir, transportar materiais de um nível para o outro, lá do chão, lá para cima, no outro andar. Então, eles colocam fixado polias, né, e começam a puxar esse equipamento através dessa polia. Então, polia nada mais é que uma roda, que você conecta um cabo para facilitar esse movimento. Esse movimento que seria de extremo atrito, né, teria dificultando o movimento. Então, eles colocam essa roda para facilitar o movimento, para elevar esses materiais. Então, polia, na verdade, seria essa roda. É a roda.
Então, a gente vai estudar forças que estão em situações que tenham polias. Então, observe, gente, que todos os casos, todas as situações que a gente está listando aqui, são as situações de tipos de força e algumas são casos. Os casos que estão sendo envolvidos força. Como agora o quinto caso. O quinto caso não é um tipo de força. É um caso, é uma situação em que tenha força. Tranquilo? Polias. Sexto caso, são os planos inclinados. Plano inclinado. Plano inclinado. Mais um caso aí que não é um tipo de força. É um caso, é uma situação. Professor, o que seria um plano inclinado? Como a própria expressão, ela dá a ideia, né, ó, do que seja exatamente, é um plano lá, um plano, uma tábua. Eu peguei uma tábua e inclinei, elevei. Então, seria uma tábua, uma rampa, uma prancha, certo? Inclinada, tem uma inclinação. E sobre essa tábua, essa prancha, esse objeto, essa tábua, essa prancha, eu vou colocar um objeto e observar como é que vai ser o movimento dele deslizando, caindo aqui. Ah, professor, lá no parque de diversão, lá as crianças brincando, seria um escorrega, né? Ó, escorregador lá. A criança, ela senta aqui no escorregador, né? Ó, e desliza, escorrega. Então, ela escorrega sobre um plano inclinado. Existe uma inclinação aqui, um certo ângulo de inclinação. Ah, professor, como são as forças que atuam nessa situação, nesse contexto, nesse caso, sobre plano inclinado? Então, a gente vai estudar direitinho como é que se resolve questões desse tipo, certo? Então, o sexto caso é o caso chamado plano inclinado. Mais uma vez, não é um tipo de força, é um caso. Tipos de força estão aqui. E aqui estão dois casos, polias e plano inclinado. Ah, professor, sétimo caso. Sétimo caso é a força de atrito. Atrito, mais uma vez aqui, ó, eu omiti aqui, ocultei a palavra força, né, para não ficar redundante, já que todos são força. Força peixe, força normal, força contato, força de tração, polias e plano inclinado. Não se for, aí aqui força de atrito, mas o aluno aplicado aí coloca força de atrito. Ah, professor, qual é o símbolo da força de atrito? O Fzinho pequeno, é um F de imprensa, não é um F minúsculo, nem um F maiúsculo, nem um F de fogo, é um F de imprensa, um Fzinho subscrito AT, AT de atrito, né? Ó. Força de atrito. Oitavo caso. Oitava situação, são as situações com molas. Molas. Força em molas. Quais são as forças, professor, lá nas molas? Aí a gente vai estudar a força lá nas molas. É chamada força elástica. Já estou antecipando aqui, né, adiantando. Quando chegar lá nesse assunto específico que a gente estiver trabalhando somente os contextos, as situações, os casos com molas, aí a gente vai ver que lá nas molas, ah, professor, eu estiquei uma mola, mas eu vi lá, eu observei uma resistência, uma dificuldade para alongar, para elongar essa mola. Por que é que eu encontrei essa dificuldade? É uma força chamada força elástica. Força elástica. O símbolo é o Fzão de forma, assim como força de contato. Para diferenciar, aqui força de contato é Fzão, força elástica Fzão. Para diferenciar, subscrito é R. Força elástica. Tranquilo? E o nono e último caso são os casos, as situações que tenham força centrípeta. Força centrípeta. Centrípeta. Lembrem aí, pronto, ontem, antes de ontem, durante toda a semana tiveram alunos me perguntando, professor, qual é lá o movimento que tem a aceleração especial, aquela aceleração somente por conta do giro. Então, exatamente, quando eu tinha lá no movimento circular uniforme, mesmo sendo uniforme, mas se tem aceleração, tem força. Foi isso que a gente disse semana passada. Toda situação que tiver força, e vice-versa. Se tem aceleração, tem força. Então, centrípeta era lá a situação do giro, né? O movimento circular, está girando. Então, a gente vai estudar as forças centrípetas, porque tinha aceleração centrípeta. Se tem aceleração centrípeta, então vai ter a força centrípeta. O símbolo da força centrípeta é o Fzão de forma,
igual força de contato, igual força elástica, força centrípeta, para diferenciar um Czinho de centrípeta. A única observação, pronto, colocamos aqui os 9 casos, as 9 situações, os 9 contextos. Alguém pode dizer, professor, no começo da aula o senhor tinha falado que em média são em torno de 13 a 14 casos. Agora você tem 9. A observação é exatamente essa nona. Essa nona situação, esse nono caso, elas vai subdividir em mais 4 a 6 situações, subdivisões. Força centrípeta no giro de uma pedra vertical. Força centrípeta na curva lá de uma pista. Força centrípeta. Então, vão ter vários casos de força centrípeta. Em torno, são, em média, 4 a 6 situações. Alguém vai dizer, professor, são 4 ou são 6? Porque aqui no ensino médio não vê todos, porque tem casos um pouquinho mais aprofundados, como o rotor girando, como o cone girando, certo? Aí são situações um pouquinho mais avançadas. A força centrífuga são situações um pouquinho mais avançadas, que aqui no ensino médio não vê. Entendeu? Então a gente vai ver cada caso detalhadamente, todas as situações, e estudando detalhadamente como é que se calcula a força. Tranquilo? Como a gente tinha dito, hoje vamos ver se a gente consegue trabalhar, em média, esses 3 primeiros casos aqui, ó. Essas três primeiras situações. Força-peso, força normal e força de contato. Nesse primeiro momento, é somente a gente entender quais são todos os tipos, como são chamados todos os tipos de forças ou situações, casos, e como é que eu represento essas forças. Tranquilo? Uma vez entendido isso, vamos agora passar a estudar caso após caso. Então, gente, o aluno aplicado, o aluno estudioso, o aluno dedicado, vai começar a pegar um livro, um bom livro, assistindo aulas. Existe uma infinidade de aulas sobre esse assunto. E o assunto bem estudado é você resolver situações, questões específicas, determinadas sobre aquela determinada situação, sobre aquele determinado caso. Então, estudar um após o outro. Não, vou querer ver logo todos de uma vez. Não. Um dia, estude somente força-peso. Outro dia, somente força normal. Tranquilo? A gente vai passar aqui para você entender. E logo depois, você vai trabalhando as questões. Então, vamos agora. Então, gente, entendido, né? Lei de Newton, primeira parte, já vimos. Estudamos tudo sobre lei de Newton, primeira parte. Somente a teoria. A partir de agora, vão ser as aplicações. As aplicações das leis de Newton. Professor, já entendi mais ou menos a ideia, a teoria, a definição do que são as leis de Newton. A partir de agora, vamos fazer questão, vamos resolver exercício. Aí são as aplicações. As aplicações lá nos contextos, lá nas situações, de como é que eu resolvo as forças lá envolvidas. São as aplicações das leis de Newton. Tranquilo? Então, vamos lá. Estudando agora de todos esses casos, de todas essas situações, estudando um após o outro. Primeiro caso, quer ver agora? O aluno dedicado, estudioso aí, vê a primeira participação do dia. Não. Qual é o primeiro tipo de força? Professor, aplicações das leis de Newton. Independente de onde você esteja, Colégio Marista, Helmut, onde for, o assunto é o mesmo. É nacional, né? O programa do Enem é nacional. Quero ver. Primeiro caso, primeiro tipo de força, que a gente viu, é chamado força o quê? E aí, pronto, respondeu lá, não foi? Isaac, Marina quer falar, abriu o microfone, mas já tem participação, né? Pronto, primeiro caso, força-peso. Força-peso. Parabéns, já respondeu. Professor, é chamado força-peso. Mas qual é o símbolo? A letra. O pesão de forma. Olha lá o pesão de forma. Professor, como é que eu vou saber identificar? Então, gente, a partir de agora, o próximo passo é você saber identificar. Uma vez sabendo quais são os tipos, como é que se representa, agora é saber identificar. Como é que eu vou saber, professor, tem lá a questão no Enem, no vestibular, no simular, onde for? Como é que eu sei identificar que aquela força é uma força do tipo força-peso? Então, a força-peso é a força em consequência da atuação da gravidade. Simples assim. Estou desenhando aqui, tá, professor? Se eu desenho o quê? Uma bacia, uma camboca, uma cuia de cabeça para baixo, é a Terra. Estou desenhando a Terra aqui para dizer para vocês que a força-peso é a força em consequência da gravidade. Tem gravidade, tem força-peso. Simples assim. E mais,
Vou colocar aqui. Professor, independente que seja a primeira parte das leis de Newton, a segunda parte das leis de Newton, se é a lei de Newton teoria, se é a lei de Newton aplicações, todas as leis de Newton, onde eu estiver trabalhando leis de Newton, é o assunto que está trabalhando força. Está trabalhando força. Então, vou deixar aqui no cantinho a fórmula da força. Segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton? Segunda lei de Newton, chamada segunda lei de Newton, ou lei das massas. Qual é a fórmula? F igual a massa vezes ação. F igual a MA. Força igual a massa vezes aceleração. Alguns professores aí, de maneira descontraída, né, impulsivos, pré-vestibular, eles também têm musiquinhas, tem brincadeira com essa forma. Essa forma eu não lembro. Eu me lembro do sorvetinho, me lembro do vovô Ateu, Torricelli, né? Sorvetão. Agora, essa daí eu não me lembro. Quem quiser fazer aí, né, para não esquecer. Então tá lá. A fórmula da força em todo momento. Professor, é terceiro bimestre, é quarto bimestre, onde eu estiver trabalhando leis de Newton, a fórmula de força é essa aí. F igual a MA. Acabou-se. Professor, força peso. Vou deixar aqui, não vou apagar. Fórmula de força. Força peso. Em que contexto? Em que caso lá, o exemplo do dia a dia, existe a famosa força peso? Quando eu tiver gravidade, desenho aqui. Se estiver sobre a Terra, sobre a Lua, sobre o corpo celeste lá, que tiver, tem gravidade? Tem força peso. Simples assim. Aí as observações. Força peso. Então vamos dizer aqui que eu tenho um tijolo, um bloco. Na maioria dos casos, gente, na maioria dos exemplos, das questões sobre leis de Newton, é um bloco. Serve para facilitar o desenho, né? Antes a gente desenhava um carrinho lá, era o ovo bola, né? O carro bola lá. Agora a gente vai estar trabalhando nesse desenho. Um bloco, um quadrado aí, um retângulo, para representar um bloco, um tijolo, certo? Então, tem aqui um bloco. A força-peso, como é que ela vai ser representada? Ela sempre é representada para o centro aqui, ó. Para o centro da Terra. Simples assim. Então, gente, a única observação que você tem que se ater a saber identificar o que é força-peso, primeira condição é estar sob gravidade. Professor, gravidade. Está sob gravidade, então naturalmente aparece uma força-peso. Segunda condição, essa força-peso sempre aponta para onde? Para o centro da Terra. Eu disse aqui da Terra, porque aqui no caso que a gente está trabalhando na Terra, mas se fosse a Lua, Marte, o que fosse, está apontando para o centro lá daquele corpo celeste, certo? Para o centro. Não pode ser nem um pouquinho inclinado para o lado, declinado para o outro lado, não pode ser na horizontal, não pode... Sempre apontando para o centro, para baixo, certo? Para baixo. Descendo para baixo, como diz lá a redundância. Não. Descendo para baixo e mais do que para baixo, para o centro. Que alguém poderia dizer, professor, posso descer para baixo, um pouquinho inclinado aqui do lado. Não, posso descer para baixo, um pouquinho declinado aqui do lado. Não, tem que descer para baixo, exatamente apontando para o centro. Simples assim. Então, gente, por incrível que pareça, questões lá de Enem, vestibular, algumas questões, por incrível que pareça, eles vão fazer lá o desenho e vão representar aqui as setinhas de força. Aí eu vou botar força A, B, C e D. 4 forças. Me diga, a partir dessas representações, qual é a que define melhor o peso. É a A, é a B ou é a C? Ou a D, certo? Então você vai ver lá, é a força que está apontando exatamente para o centro. Simples assim. Tanto é que os pedreiros lá na construção civil, né, eles usam um equipamento lá, um material, um equipamento, uma ferramenta chamada de prumo. Professor, o prumo é o quê? Nada mais é uma linha com um peso. Um peso, olha lá o peso. Esse peso serve para o quê? Para saber se a parede está no prumo, porque senão a parede vai estar inclinada, vai estar declinada, vai estar de lado. Então, para saber as construções estejam alinhadas no prumo, eles esticam esse equipamento. É o prumo. O prumo você vai apontar onde? Para o centro. Porque se não fosse o prumo, ele ia apontar para o lado, declinado, inclinado, tranquilo. Então, por que faz? Nesse primeiro momento, é saber identificar e representar bem detalhadamente como é o peso. Já sabemos a letra, já sabemos a representação do centro, as condições quando tem gravidade e para onde aponta, para o centro. E terceira e última condição é a fórmula. Né? Professor, como é que vai ser a fórmula? Como é que vai ser a fórmula da força-peso? Se é uma força, está dizendo que é uma força, força-peso. Tem que ter força, tem que ter massa, tem que ter gravidade. Então, a força-peso, eu vou colocar aqui, ó. Força-peso.
vai ser igual. Ah, professor, aqui a força diz F igual a M vezes A. Aqui é uma força, é um F. Então, é um F, é um tipo de força. Força-peso. Vai ter que ser igual a M, que é a massa, vezes a gravidade. Agora, pergunta. Aqui é vezes A. A aceleração aqui vai ser a aceleração de quem? Vai ser a aceleração de quem? Vai ser a aceleração da gravidade. Então, lembraram lá em movimento vertical, que a gente disse que esse A, a aceleração, passava a ser o Gzinho, que o G, na verdade, é a aceleração da gravidade. É um vício de linguagem, né? Essa expressão, aceleração da gravidade não está em movimento, não está se movimentando. Então, existe aceleração da gravidade. O que, na verdade, existe é a aceleração dos objetos. Como os objetos caem? Qual é o movimento desses objetos? Soltei, larguei, ele caiu. Como é que esse objeto se acelera sobre a gravidade? Então, essa é a aceleração dos objetos sobre a gravidade. Então, está aqui, ó. F igual a M vezes A. F, que na verdade, peso é um F, é uma força. M vezes A. Ao invés de aceleração, eu tenho o quê? Ao invés de aceleração, eu tenho gravidade. Então, gente, está aí, ó. É aquilo que a gente acabou de dizer desde o começo da aula. Leis de Newton. Eu tenho apenas, unicamente, exclusivamente, simplesmente, apenas força. E força sempre F é igual a MA. F igual a força igual a massa, sempre. Aí eu vou, agora, em cada caso, identificar aquela força peso. Então a forma é F igual a MA. Só que é um F igual a MA mais específico daquele caso. Observe que aqui é F de força. Aqui é P de força também, só que é força peso. Vezes igual a massa. Igual a massa vezes a aceleração. A aceleração. Só que aqui é a aceleração da gravidade. Tranquilo? Lembrando aí, quanto é a aceleração da gravidade? A aceleração da gravidade é igual a quanto? A gente viu em movimento vertical. Foi na Terra, a aceleração da gravidade. A aceleração dos objetos. Como é que os objetos eles caem na gravidade? É de aproximadamente 9,8, né? 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a redonda, para facilitar os casos, 10 metros por segundo ao quadrado, né? Tranquilo? Então, gente, sobre força-peso, não tem mais o que falar. É simples assim. Vou botar um exemplo aqui para a gente entender melhor. Tá, professor, qual seria o exemplo? O exemplo seria, tem um objetozinho, um bloco, olha lá, um bloco famigerado, bloco, né? O quadradozinho, o retângulo, como a gente diz. Então, um bloco lá, apoiado sobre uma superfície, uma mesa, uma pia, um tanque, sobre o chão, apoiado onde for sobre uma superfície, e eu quero saber qual é a massa, qual é o peso desse bloco. Simples assim. Então, gente, observe que apareceu agora aqui uma necessidade de diferenciar o nosso vocabulário cotidiano, né, ó, vulgar, a palavra lá, a linguagem vulgar, do formalismo técnico. Muitas vezes a gente diz o meu peso no dia a dia, né, o meu peso. É errado, de maneira física, formalmente falando física, o peso tá errado. É a massa. Massa, eu vou na farmácia medir a massa. A sua massa corpórea é de 70 quilogramas. Isso é a massa. O peso é uma força. Aí é diferente. Então, só esse detalhe de coerência. Uma coisa é o peso. O peso é a força. Outra coisa é a massa dos objetos. Qual é a sua massa? Mas no dia a dia a gente não diz isso, não. Qual é a sua massa? A gente não diz isso, a gente diz qual é o seu peso. Assim? Então, vamos lá. Professor, então a questão extremamente simples, caiu lá no vestibular, no Enem, pedia para calcular qual era o peso. Qual era o peso desse bloco, desse tijolo, desse objeto aí. Então, a primeira coisa, você vai representar. Como é que você representa? Está apontando sempre para o centro, para baixo e para o centro. Aqui está a força-peso, certo? Professor, mas qual é a massa? Eu preciso saber qual é a massa desse objeto. Vamos dizer que a massa desse objeto seja um tijolo de 2 quilogramas, certo? Olha lá. É um tijolo de 2 quilogramas, um bloco de 2 quilogramas, certo? Um bloco de 2 quilogramas. Como é que eu calculo o peso? Aqui, professor, a fórmula, peso é igual a massa vezes gravidade, M vezes G. Acabou. Quem é o peso? É aquela música que a gente sempre fala. Não, professor, o peso é o que eu quero. Se é o que eu quero, repete. Vai ser igual a massa. Quanto é a massa? 2 vezes G. Quanto é G? G é aproximadamente 9,8. Mas a redonda, para facilitar os cálculos, 10. Não, 10. Então, 2 vezes 10 dá quanto? O peso desse bloco, desse tijolo, é de 20. Qual é a unidade de força? Teve alunos aí que me perguntou durante a semana. Tinha lá na lista, entre parênteses, sabendo que a unidade de força é adotado o
N, ó aqui o Nzão, o N de forma é representado a unidade de força, em homenagem a Newton, certo? Tantos newtons, então o peso desse bloco é um peso de 20 newtons. Então, olha lá a diferença, gente. Uma coisa, olha aí a observação que a gente chamou a atenção para vocês. Uma coisa é a massa. A massa é dada em quilogramas. A força, o peso, é dada em newtons. Se o peso é uma força, então toda força é dada em newtons. Não importa se é força-peso, força normal, força de contato, força de tração, força elástica, força de atrito, toda força é dada em newtons. Nzão, newtons. Tranquilo? Professor, simples assim, ó. Basta saber a gravidade. Tá aqui a gravidade. Basta saber a gravidade, sempre é 10 na Terra, para facilitar, arredondar, né? Ó. E a massa do objeto. Multiplicando massa vezes gravidade, eu tenho peso. Peso igual a 20 newtons. E aí, gente, tranquilo? Alguma pergunta? Vamos para o segundo caso. A gente disse que hoje trabalhar mais ou menos, em média, 2 a 3 casos, né? Ó. Então, tá aí o primeiro caso, extremamente simples. Alguns alunos aí sempre falando, né? Tá, professor, como um exemplo para a gente, que a gente só entende melhor quando faz uma questão, exemplo, tá aí a questão. Uma única questão já é suficiente para você entender. A partir de agora, resolver os exercícios. Vamos lá. Primeiro caso, força-peso. Entendido. Segundo caso, professor, quero ver lá a participação de alunos na primeira situação. Teve 2 alunos aí que participaram, foi? E aí? Segundo caso, qual é o segundo tipo de força? Força o quê? Ninguém? Força normal. Força. Professor. E aí, cadê lá o chat? Força normal. Força normal. Força normal. Qual é o símbolo da força normal? Professor, o símbolo da força normal, acabamos de ver no começo da aula, é o Nzão. O N de forma grandão. A observação que a gente chama aqui, ó, não confundir esse Nzão com esse Nzão. Aqui é uma força, um tipo de força, força normal. Aqui é a unidade de força, 20 newtons. Alguém pode dizer, tá, professor? Então, questões desse tipo de força normal, eu vou ter lá. A força normal, vou mostrar para vocês aqui. A força normal, o Nzão, vai ser igual a 20 newtons. Então, vão ter 2 N's. Vão ter dois N's. Qual é a diferença entre esses 2 N's? Esse N aqui é a unidade de força, newtons. Esse N aqui é o tipo de força, força normal. A força normal é de 20 newtons, tranquilo? Então é só estar atento ao contexto, não confundir. Aqui é o tipo de força, força normal. Aqui é a unidade de força, tantos newtons, tranquilo? Então lá, professor, o que seria força normal? Então força normal, gente, é o seguinte, é uma força do tipo reação, Então, primeira condição para você entender, para você identificar o que é força normal. Primeira coisa, é uma força de reação. Como assim, professor, uma força de reação? Segundo, é uma força de reação de superfícies. Olha aí quantas condições você tem que ter para que aquela força seja uma força do tipo força normal. Primeiro, tem que ser uma força do tipo reação. Segundo, tem que ser uma força que ocorra, que aconteçam em superfícies. Então tá aqui, ó. Posso pegar esse mesmo exemplo anterior aqui. Tem um bloco, tem um tijolo aqui apoiado. Ele está apoiado. Professor, está apoiado aonde? Numa superfície. Olha aqui a superfície. Olha aqui. Um chão, uma pia, uma mesa, o que for. Tem superfície, logo tem força normal. Simples assim. Então, gente, para você identificar, para você verificar, para você saber se tem força normal, é você seguir essas condições. Professor, tem superfície? Tem superfície. Você já sabe que tem força normal. Agora, o segundo passo é, professor, já sei como identificar quando é que é necessário ter, quando é que tem, quais são as condições necessárias para ter, é ter superfície. Agora, como é que eu represento? O peso aqui está bem bonitinho, eu coloquei um P do lado para representar o peso. Agora, normal, como é que vai ser? Vou apagar aqui para mostrar para você. Então, lá, pegar o famigerado bloco. Então, vamos supor, eu tenho um bloquinho lá, um bloco de madeira, um tijolo, o que seja, uma caixa. Então, tem um bloco. Esse bloco está apoiado sobre o chão, tá? Aqui é a superfície, tá? Coloquei aqui esse espaçamento para você visualizar, como se fosse microscópico. Mas eu ampliei, dei um zoom aqui para a gente ver o que é que está acontecendo. Então, já temos duas forças. Qual é a primeira força? Força-peso.
Qual é a segunda força? Força normal. Então, a gente, a partir de agora, todas as forças, todos os casos, você sempre tem que começar lá no primeiro. Ah, professor, mas o caso é o quinto. Mas tem que começar primeiro. Força peso, força normal, força de contato. Sempre tem que vir gradativamente, na sequência, na ordem, seguindo a sequência. O encadeamento, a sequência. Sempre. Ah, professor, tá. Se eu estiver lá no nono caso, eu tenho que começar sempre do primeiro. Ah, eu estou no nono caso, mas vamos analisar. Força peso, depois força normal, depois força de contato, força de tração. Então, eu tenho que ir um a um, enumerando, seguindo o encadeamento, a sequência, o encadeamento, um após o outro. Tranquilo? Aí eu quero saber lá. Ah, professor, já estamos dois casos. Força peso e força normal. Então, vou analisar aqui e representar todas as forças que eu sei até agora. Primeira força, qual é a primeira força? Força peso. Então, vou desenhar. A força peso está apontando para onde? Para baixo. E mais, para o centro. O centro da Terra, né? Cuidado aí. Então, estou apontando aqui, ó, o peso para baixo. Desenho aqui. O pesão, certo? Esse peso puxando, arrastando, é como se ele estivesse pressionando o bloco para baixo. A superfície aqui, ó, a superfície vai sentir. Vai dizer, eita, tem alguma coisa, tem alguém aqui me pressionando, me empurrando. Se ele vai sentir alguma coisa empurrando, ele vai fazer o quê? Ele vai reagir. Segundo a terceira lei de Newton, a terceira lei de ação e reação, está tendo aqui a ação, que é a força peso. A reação vai ser o quê? A segunda lei de Newton, a terceira lei de Newton diz o quê? Vai ter mesma direção, mesmo sentido, mesma direção, mesmo modo, porém, sentidos opostos. Ah, professor, a superfície está aqui embaixo. Então, se ele está sentindo o bloco vindo de cima, então a superfície vai reagir, vai jogar essa força lá para cima. Então, essa força aqui, olha, segunda é a reação. Então, vamos lá. Essa primeira é força peso. Essa segunda é o quê? É uma força de reação. Reação da superfície. Logo, se é uma força do tipo reação, e se acontece em superfície, é chamado força o quê? É chamado força normal. Pronto, aí, ó. Num único exemplo, numa única situação, eu já representei as duas forças, os dois tipos de força. Então, a gente, a partir de agora, tá, professor, então eu vou desenhar todas as forças, vai ficar aqui um esquema todo cheio de representações. Então, o exercício, a atividade, a tarefa que é para fazer nas questões, nada mais é que, primeiro, representar todas as forças. Uma após outra. Desde a primeira. Força peso, força normal. Então, quais são as condições para eu saber que é uma força normal? Primeiro, é a reação e reação de superfície. E terceiro e último caso, que é o que define de maneira mais específica. Essa reação em superfície sempre acontece em ângulo reto. Ângulo reto. Ângulo reto. Ou seja, formando o ângulo aqui ó, de 90 graus com a superfície. Então, é como se você estendesse aqui, olha, estendesse aqui essa setinha e vai analisar qual é o ângulo com a superfície. O ângulo com a superfície forma 90 graus. Se forma 90 graus, ela é a força normal. Tranquilo, simples assim. Alguém pode dizer, tá, professor, mas em todas as situações, essa força aqui vai formar 90 graus com a superfície. Não vai. Como a gente falou no plano inclinado. Olha lá no plano inclinado. Eu tenho lá no escorrega, né? Ó, tenho lá um bloquinho, tijolo, uma criança sentada. Observa, a força peso está para onde? Quem não seguir os critérios vai se dar mal. Alguém vai dizer, tá, professor, está apontando para baixo, eu desenho aqui para baixo. Perdeu a questão, perdeu o vestibular. Perdeu o Enem por besteira. A força peso é sempre para baixo, para o centro. Não é para esse lado. Já perdi a questão, então a força peso é aqui. E a força normal, professor, vai ser para cima. Perdi a questão também. A força normal, ela forma 90 graus. É um ângulo reto, formando 90 graus com a superfície. Então, 90 graus, olha, estaria aqui, ó. 90 graus estaria aqui. Então, gente, por incrível que pareça, o Enem lá, ele ia dizer, me diga aí quais são as forças peso e a força normal. Aí, de propósito, ele ia colocar uma força aqui, ó, força A, ia perguntar, essa força A é força peso? Ia colocar outra força aqui, força B. Essa força B é força peso? Ou a força peso é a letra C? Aí você ia analisar. A força normal, tá aqui, ó. Normal, ele poderia colocar de propósito, para cá, ó, para cima, certo?
Vamos botar D, né? Ó, ou aqui para o outro lado. E. E a força normal é a letra D e a letra E. Aí tem aqui a letra N, né? Ó, força normal. Então ele tem que formar 90 graus com a superfície. Então, gente, as três condições de força normal é, primeiro, é uma força de natureza, de tipo reação. É uma reação que acontece em superfície. E ela sempre forma um ângulo reto de 90 graus com essa superfície. Aí, outra questão teórica de Enem. Professor, essa daqui está apoiada no chão, verticalmente aqui no chão. Mas se eu apoiasse um objeto na parede, tá aqui, ó. Eu tenho aqui a parede e coloco um objeto na parede. Pronto, como esse quadro. Esse quadro está aqui apoiado, empurrando, pressionando a parede. A reação normal vai ser para onde? Observe que aqui no chão a reação normal está para cima. Aí alguém pode dizer, o professor disse lá que a reação normal sempre é para cima. Perdeu a questão. Não, então a reação é para baixo? A reação normal é para frente, é para o lado? Como é a reação normal? Sempre ela é oposta à superfície. Não, sempre ela vai ser oposta à superfície. Professor, a superfície está embaixo. A reação normal oposta para cima. Aqui, a parede, do lado. A reação normal está para onde? Para fora da parede. Olha aqui, a reação normal estaria para fora da parede, formando 90 graus com a parede. Simples assim. Porque a reação normal nada mais é que uma força de sustentação. Se eu empurro esse quadro aqui contra a parede reage. É chamada força normal. Porque senão o quadro ia entrar de parede adentro. Igual lá nos filmes, no cinema, né? Ó, tem lá o fantasma, pronto. O fantasma não tem força de sustentação. Ele apoia sobre as paredes e atravessa a parede. Por quê? Porque não tem uma força de sustentação. A reação normal, a força normal, sempre é uma força contrária à superfície. Então, a observação, o detalhe é importantíssimo. Sempre é contrária à superfície. A superfície está embaixo, contrária para cima. A superfície está do lado, na parede. A reação normal, a força normal é contrária para frente. Professor, se fosse lá no teto, está aqui, ó, no meu quarto aqui a lâmpada. A lâmpada lá em cima, então está aqui no teto, lá a superfície. Coloquei uma lâmpada, um objeto lá, ó, pressionando o teto, empurrando o teto, pregando lá, parafusando a lâmpada no teto. A reação normal vai estar para onde? A reação normal vai estar contrária. Então, gente, a expressão de maneira correta é você dizer, não é para cima, não é para baixo, não é para frente, é contrária à superfície. Professor, a superfície está embaixo. Contrária à superfície, no caso vai ser para cima. A superfície está do lado, é a parede. Contrária à superfície, para fora, para frente. A superfície está no teto. Contrária à superfície, no caso aqui vai estar para baixo, né? Ó, reação normal vai estar para baixo. Aí eu quero saber, nesse caso aí da lâmpada, a reação normal está para baixo, que a superfície está em cima. E o peso? O peso vai estar para onde? E aí, alguém sabe dizer? O peso vai estar... Também, professor, o peso, por acaso, aqui vai coincidir, vai estar para baixo, sempre apontando para o centro da Terra. Então, gente, são esses casos que, nesse primeiro momento, você tem que saber identificar. Tranquilo? Primeiro e segundo caso. Vamos agora para o terceiro caso, faltando 3 minutos, um dos casos mais simples. Professor, qual seria o terceiro caso? Faltando 3 minutos. Não. O terceiro caso é força de... E aí, força de contato. Força de contato. Se representa pelo Fzão, o F de força de contato. Como é que seria essa força de contato, professor? Tem um bloco? Sempre. Na maioria dos casos, eu vou ter um bloco, uma caixa, um tijolo. Então, tá aí, ó. Tem um bloco, certo? Sobre esse bloco, sobre esse tijolo, sobre esse bloco, atua uma força. E essa força é do tipo, é de natureza contato. Tá aí, o Fzão. Quero saber, como é que eu calculo essa força? F igual a MA. Simples assim. Professor, mas se por acaso eu tivesse 2 blocos, vamos dizer aqui, ó, bloco A e aqui o bloco B. Então, na maioria dos casos, gente, o aluno aplicado, o aluno dedicado, o aluno estudioso que vai fazer Enem, vestibular, na maioria dos casos, eles colocam questões com 2, no mínimo 2 blocos. 2, 3, 4, 20 blocos. Um bloco é um caso muito simples, muito trivial, é difícil não cair questões desse tipo. Então, na maioria dos casos, tem situações com, no mínimo, 2 blocos. Professor, como é que eu resolvo questões desse tipo? Força de contato. Primeira coisa, você separa os blocos. Professor, quantos blocos eu tenho? 1 bloco, 2 blocos, 3, 4, não importa. Quantos blocos eu tiver? Primeira procedimento, separa todos os blocos. Vou separar o bloco A e o bloco B. Segundo procedimento, aí agora eu vou representar todas as forças sobre cada bloco.
Ah, professor, sobre o bloco A. Aí eu vou seguir sequencialmente lá o encadeamento de todas as forças uma após outra. Primeira força, força peso. Então aqui tem o peso de A. Segunda força, força normal. Nesse caso aqui, para cima, normal de A. Alguém pode dizer, professor, a normal sempre é para cima. Zero no vestibular. Então, representando todas as forças. Ah, professor, força de contato. Aqui na frente, o F. Vamos agora para o bloco B. Peso de B para baixo. Normal de B, nesse caso, para cima. Ei, gente, já deu 9 horas. Não, vou deixar essa questão para ver quem é que conclui. Aí alguém está dizendo, tá, professor, o senhor nem explicou para quem conclui somente os desenhos. Representar aqui, ó, são desenhos, fazer a representação de como é que vão ser as forças. Vai ter uma força aqui. Será que essa força vai empurrar B? Será que B vai reagir? Essa força de B em A, como é que vai ser? A força de A em B? Então, eu quero ver aí o aluno que consegue somente representar. Não estou pedindo para calcular, fazer conta, nada de cálculo. É somente representar. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? 9 horas? Alguma pergunta? Quantos alunos nós temos? 57, né? Pronto, bacana, gente. Valeuzão, Caio, a participação. Qualquer dúvida, deixe lá no chat, pergunta, alguma dúvida, é só fazer um comentário, tranquilo? Então, gente, é isso aí. Parabéns, boa sorte, bons estudos. Até mais. Até mais, professora Carmélia. Até, professor, até a terceira